Todo esse silêncio me faz crer que já não há mais nada a dizer, que agora só nos resta as mãos que podem construir. Eu vejo luz, luz no fundo do meu coração. Eu vejo luz, luz me faz ficar em oração. Olhar o lago ao lado me faz despertar, lembrar do meu passado assim de resgatar, e ver que a dor que sinto é a mesma dor, mas que antes a deixava me dilacerar. Quanto mais eu vivo, mais aprendo amor. Quanto mais eu luto, menos sinto a dor. Eu vejo luz, luz no fundo do meu coração. Eu vejo luz, luz me faz ficar em oração. Eu vejo a flor que ora e sempre está a sorrir, a flor que seca e gera um fruto em seu lugar, o fruto que apodrece para semear nos corações de seres mil. Eu olho o campo arado a nos esperar, a hora é agora para semear. Eu vejo luz, luz no fundo do meu coração. Eu vejo luz, luz me faz ficar em oração. Eu vejo luz, luz no fundo do meu coração. Eu vejo luz, luz me faz ficar em oração. Nosso boa noite carinhoso a todos vocês. Que bom podermos retornar a essa casa, mais uma vez estarmos juntos. Então que Jesus nos abençoe, nos conforte, nos dê uma noite de muita tranquilidade, que possamos aprender, ouvir a mensagem da nossa irmã Ana, que sabemos que ela estará nos trazendo as escritas do Evangelho, lembrando a mensagem de Cristo para nos fortalecer e para nos dar sempre força para a nossa caminhada. A hora é agora para semear, como diz a música. A hora é agora para todos nós colocarmos a mão na charrua e podermos trabalhar como nos fala o Evangelho. Por isso estamos nessa casa sendo recebidos por Jesus, pelos bons amigos espirituais que sempre estão aqui, carinhosamente, nos abraçando fraternalmente e nos dando sempre o apoio necessário para que a nossa lida diária seja sempre confortada pelos corações amigos que aqui sempre estão. Então, em agradecimento a Jesus por esses momentos tão belos, por esses reencontros que aqui sempre temos, a nossa gratidão, e que possamos, Jesus, sermos sempre instrumento do seu amor, que possamos ser fiéis ao seu Evangelho,
e rogando-te, ajuda-nos, Senhor, nessa nossa longa caminhada, nesses nossos reencontros da vida, e possamos estar aqui nessa casa, sempre com os nossos corações felizes, porque aqui recebemos a água viva do seu Evangelho, e que o nosso amanhã possa ser o nosso aprendizado dessa sua e desse seu amor, do seu Evangelho. Que nossa caminhada possa ser sempre juntos, que nós precisamos um dos outros, e que os nossos passos possam ser fortalecidos, sempre com muito amor, com muito carinho. A nossa bênção, Jesus, a nossa bênção, Deus Todo-Poderoso, que nos dá a vida, que assim seja. Hoje nós temos a alegria de estar aqui a nossa irmã do coração, a nossa Ana, que conhecemos há algum tempo, lá na casinha do pão, né, Ana? Nessa vida. Eu acredito que também outras, porque o nosso elo é tão grande de amor, de ternura, e que eu acredito, eu até estava falando aqui agora antes a gente estava batendo um papo aqui, né? E que essa vida, ela é de reencontros. Que de repente a gente encontra uma pessoa e ela fala, nossa, eu estive lá, fizemos alguma coisa junto, ou eu fiz alguma coisa por tal, como eu encontrei uma pessoa essa semana falando que trabalhou muitos anos aqui nessa casa fazendo promoções. Não me lembrava. E ela é tão grata pela casa, e que a gente também se torna grata por esses nossos reencontros. Por isso que nós conversamos, estamos rindo aqui, os nossos caminhos, queira ou não queira, eles vão se encontrar. Na encruzilhada a gente se perde um pouquinho, mas de repente o caminho parece se torna redondo e nós estamos ali novamente. Então acredito que é de várias e várias reencarnações. Sejam todos bem-vindos, nosso coração se alegra porque a gente está vendo pessoas retornando à casa. Que Deus nos abençoe. Tudo bem com vocês? Fala assim, tudo ótimo. Isso, a gente começa assim o dia. Quando alguém pergunta para mim, isso já é um mantra na minha vida. A Fátima já escutou isso várias vezes. Quando as pessoas perguntam, como é que você está? Está tudo bem? Eu falo, tudo ótimo. Às vezes não está. Aí ele fala assim, mas você estava mentindo? Não. Eu estava escolhendo um caminho. Né, Fátima? Então, tudo ótimo. Melhor ainda poder estar aqui trabalhando, né? Trabalhando um pouco a espiritualidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho de uma coisa tão simples, né? Que é o amor. Nós vamos falar hoje um pouquinho da construção do amor. Falar de Jesus é fácil e difícil ao mesmo tempo. É fácil porque as lições dele eram muito simples. Difícil porque tudo que é simples e óbvio a gente não quer ver. Vocês já notaram? Eu sou professora e eu digo, nós precisamos ensinar o óbvio para as pessoas. Porque parece que a gente foi perdendo as coisas óbvias da vida e foi se pegando em coisas bem complexas. Vocês tiveram essa sensação já? Parece que você está tentando entender o universo. E às vezes a chamada é para conseguir entender alguma coisa muito simples. E nesse sentido, Jesus era muito bom, né? Ele dava lições simples, como essa aqui, ó. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Não é simples? Amai-vos uns aos outros. Ou o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, sempre o convite de Jesus era qual? O amor. Eu fico imaginando aquele homem lá há 2000 anos. Vocês acham que era um tempo fácil ou difícil? Porque agora a gente reclama, né? Reclama com Wi-Fi, reclama com Airfry, né? Micro-ondas, né? Não? Reclama com coisas que a gente fala, meu Deus.
Será que era fácil ou era difícil para ele lá naquele tempo? Era um tempo difíceis, não era? Difíceis. A gente vai ler a história, Roma estava conquistando, Roma tinha um reinado, era um império, e eles mandavam em tudo lá. E qual era a lei que se pregava naquele tempo? Da espada, olho por olho, dente por dente, ou seja, da conquista. César virava um deus, né, que era o imperador. E Jesus, ele vem para dizer o que para a gente? Amar-nos uns aos outros. Esse era o grande recado. O recado dele durante toda a sua passagem por aqui foi único: o amor. Tudo bem que, mas tem outras coisas, sim, mas tudo cabia dentro do amor. Tudo. Nada que fosse fora do amor. Não é assim? Então hoje a gente vai ter que relembrar algumas coisas, né, sobre o amor. Nós vamos discutir um pouquinho sobre ele e trazê-lo de volta para a nossa vida. Porque às vezes no dia a dia a gente se esquece do amor. E a gente começa a viver uma vida que coloca para fora o nosso objetivo principal. Então hoje eu convido todos vocês a refletirem e a tomarem o partido do amor. Escolhi falar do amor esse mês de julho, vou falar em alguns lugares, porque eu estou vendo que a gente está sendo dragado pelo mar da vida, né? Se as águas do mar da vida quiserem, né? Nós estamos sendo dragados pelo mar da vida, dragados pelas notícias que existem. Se as notícias existem, porque aconteceram coisas. Mas até onde eu vou com o meu coração? Quando eu chegar em casa, o que eu vou dar para os meus filhos que eu amo? Para minha esposa, para os meus pais? Eu preciso dar o amor. Então, essa sensação que a gente está fugindo do amor, a gente precisa voltar. Sabe aquela coisa de respira? Respira e não pira? Respira, gente. Nós estamos aqui numa quarta-feira. Todo mundo está aqui presente. Ninguém está em outro lugar. Existe somente neste instante essa casa que nos acolhe. Ontem eu lendo o Obreiros da Vida Eterna, do André, ele diz, tem uma passagem que ele diz assim, que muitos iam buscar a cura, a ajuda, e entravam nas casas com o coração cheio de ódio e vingança. O que será que eles descobririam se entrassem nessas casas com o coração cheio de amor? Olha que bonito! Quem busca? Então vocês todos e eu que estou aqui, a gente deixou lá para fora, de alguma maneira, todas as nossas dores e ódio e vingança, porque neste momento Jesus conta com cada um de nós para juntos construirmos uma energia que vai atender a todo mundo que está aqui, que vai atender as famílias que a gente atende, que vai atender as pessoas que você ama que está longe. Então agora, pega aquele momento mais gostoso. Eu brinco que é assim, ó, quem tem neto, lembra do neto agora? Olha, já tem gente rindo já. Sabe aquele sorriso que te dá quando você chega em casa? Qual é aquela sensação que você tem? De amor, não é assim? Ou você pode lembrar quando você era criança, minha mãe fazia doce de leite. Se eu penso em doce de leite, meu coração já é de amor. Aquele doce de leite feito com fogão a lenha, que amor. Pega essa mensagem, essa lembrança, essa emoção e traz aqui para dentro para a gente poder trabalhar. Todos nós estamos trabalhando aqui. No Espiritismo a gente já descobriu isso, né? Jesus nos convidou ao trabalho. Então estamos todos em trabalho. Eu aqui falando porque, como eu disse, eu coloquei a serviço. E vocês estão aqui com as melhores energias para a gente contar com vocês, tá? Então, esse aqui é o primeiro, acho que, frase que a gente vai lembrar. Uma outra coisa muito interessante, Jesus uma hora diz assim, ó, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que bonito isso. Estava vindo para cá. E eu gosto muito de Padre Zezinho. Todo mundo sabe já, né? Eu já falei toda vez que eu falo isso. Minha família toda sabe também. Nunca vi esse Padre Zezinho na vida. Mas eu adoro as músicas dele desde que eu era criança. Elas me acompanham. E eu estava vindo para cá e eu gosto muito de me preparar. Toda vez que a gente vai fazer um trabalho importante, a gente precisa se preparar. E eu me preparo ouvindo Toque de Luz, ouvindo a Fátima cantando coral, que eu tenho o CD lá de vocês, ouvindo o Padre Zezinho. E tinha uma música que eu estava ouvindo para lá, para cá, que fala assim, estou pensando em Deus, estou pensando... Alguém lembra?
que ele repete? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, tá vendo? Então essa música é muito singela. Então toda vez que eu penso em Deus, em quem que eu penso? No amor. Então olha lá, quando Jesus diz lá, olha lá, tudo que precede de Deus é o amor. Aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, conhece o amor. Alguém aqui não é nascido de Deus? Todos nós. Peraí, Ana, até aquele bandido que está lá, até ele. E ele, Jesus mora, disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que precisam. Um médico, quem precisa de médico? Quem está doente. Então, que o amor que a gente tem aqui cabe no coração de todo mundo, viu, gente? Não é só meu. E Jesus não ensinou a amar só um outro, ainda ele vai e fala o quê? Amar os vossos inimigos, não é assim? Ou seja, o amor, ele é para todos. Então, o amor de Deus, ele é a nossa ligação. Então, toda vez que a gente deixar o coração encher de amor, deixar essa sensação, a gente está mais próximo de Deus. Toda vez que alguém tirar de você a paz e o amor, ou tentar, porque ninguém tira isso de ninguém, não é não? Eu não acredito. A paz a gente perde. Por quê? Porque a gente deixou ela embora. Pelo menos eu acredito nisso, tá? Então assim, ó, tudo que te afastar desse amor de Deus, tudo que fizer você se distanciar, vai te distanciar de quê? De Deus. Aí depois a gente reclama, né? Então assim, é uma escolha, Tudo que despertar em você o ódio, o ressentimento, a vingança, e esses tempos pedem da gente que a gente seja veemente, que a gente vá lá no WhatsApp e pá, né? Que a gente vá lá e pá. Eu digo que é dedo nervoso, né? Tudo que te deixar inflado com ódio não procede de Deus, porque Deus queria que você vivesse assim, ó, esbanjando amor. Certo? Bom, já que a gente falou nisso, eu vou trazer aqui, falar um pouquinho da construção do amor. Eu poderia parar aqui, gente. Ó, é o seguinte, o recado de Jesus é claro, simples. Amor. Podemos ler o Evangelho e ficar nele. Nós podemos falar a noite inteira, a vida inteira. Faz 2 mil anos que a gente fala dele e tem que repetir. Mas aqui eu vou tentar trazer algumas dicas. Porque no Espiritismo a gente tem, né, acredito que a maioria conhece, né? Todo mundo aqui, tudo bem? Na semana passada fez 20 anos do desencarne de Chico. E se você entrar, foi uma das matérias mais lidas em todos os jornais do Brasil. Olha que lindo! A matéria mais lida da semana passada, em todos os meios de comunicação, foi os 20 anos do desencarne de Chico. Esse homem exercitou o amor ou não? Sim. E ali traz algumas mensagens que daqui a pouco a gente vai usar quase como uma receita de bolo, tá bom? A gente vai daqui a pouco tentar fazer. Mas antes de falar disso, eu queria lembrar de 2 coisas que eu vi semana passada que também me apresentam o amor. Quando a gente começa a ver notícia boa, gente, porque a rede ela é inteligente, ela tem um algoritmo que vai percebendo tudo que te deixa com raiva, tá? Isso aí, gente, é algoritmo mesmo. Tudo que te deixa com raiva é bom, porque te prende a atenção. Tudo que te deixa inflado é bom, porque te prende a atenção. E o que a rede precisa é que prenda a sua atenção, desperte em você aquilo que você tem de mais forte, que é a emoção, para você comprar um liquidificador. Gente, é isso, tá? Ela não quer de você o voto, esquece. Ela quer que você compre alguma coisa em algum momento. E ela tem usado uma coisa que a gente tem, que são as emoções. E normalmente, eu fui dar uma pesquisada, notícias boas é 1000 vezes menos vista do que uma notícia ruim. A notícia que desperta em você o ódio, a vontade de ir lá e se posicionar, ela é muito melhor para as redes sociais. É quase, eu brinco que é quase como se o mundo espiritual, né, dizer, opa, eu posso mexer com aquelas piores emoções deles. Então assim, será que o mundo espiritual é melhor do que uma rede social? Não é, gente. O mundo espiritual tem a gente também nisso, mas o que ele quer? Ele nos quer no amor. Então eu começo a ver algumas coisas na rede, tem 2 notícias que eu vou trazer para vocês aqui. Uma é um major de bombeiro, não sei se vocês viram, que
trabalha na prevenção de suicídios? Quem viu aqui? Alguém viu? Ó, vocês estão vendo a rede social que não está valendo coisa boa. Vamos ao teste, primeiro teste. Ó, essa notícia apareceu em vários sites legais, além dos jornais normais. Esse major, ele já salvou mais de 50 pessoas do suicídio. Mais de 50, são 57 que ele diz. A primeira pessoa que ele foi salvar era numa escada lá em São Paulo, na Zona Leste. E normalmente você sobe, e aí não tinha, ele subiu, e alguém aqui é bombeiro? Alguém é policial aqui? Uma das formas de abordagem é você fazer o seguinte: você distrai, e alguém pula na pessoa e puxa, não é assim quando vai pular? Lá em cima não tinha o que fazer, porque ele estava tipo numa escala magia, sabe? A altura, e ele foi subindo aqui embaixo. Se o cara caísse, ele caía aqui de derrubar os dois. E ele disse assim: tudo que eu aprendi agora, o que eu vou fazer? E aí ele começou a conversar com essa pessoa. E aí ele foi descobrir, como ele fala, atrás daquela pessoa não tem alguém que quer se matar, tem alguém que quer conversar. Ele ficou 6 horas conversando com essa pessoa, 6 horas. E aí ele despertou para a possibilidade de ver por que essas pessoas estão. Em São Paulo, a gente tem 2.500 tentativas por mês de suicídio, você imagina? Então ele está dando agora curso em todos os lugares para poder, no corpo de bombeiros, falar com essas pessoas, que serão os bombeiros que vão atender. E eu fico imaginando que aquele homem, quando está lá em cima, conversando com aquela pessoa, o que ele está construindo? Uma ponte. Ele está construindo o amor, não está? Ele está lá. Eu imagino que ele lá em cima, é aquele povo lá embaixo gritando pula, pula, não tem isso? Ele deve olhar para aquela pessoa e pensar: não ouve quem está lá embaixo, ouve aqui, me ouve. Você tem que tirar a atenção daquilo tudo, do mundo todo, da dor que ele está, e dizer: eu estou aqui para te ouvir. Esse exemplo é de alguém que pratica o amor? Será que ele entendeu o que Jesus falou? Será que ele está entendendo? E aí ele foi estudar a mente humana, ele foi estudar, se capacitar, psicologia, a mente humana, para poder fazer isso muito bem. Então, isso para mim foi um exemplo de construção do amor. Um outro exemplo que eu vi bem interessante também é um médico de 80 anos, famosérrimo, que tem uma das maiores clínicas de São Paulo na frente do Hospital Israelita. E ele decidiu que agora ele fechou, vai fechar a clínica, acabou. E ele vai continuar atendendo somente nos presídios que ele atende. Faz 30, 40 anos que ele atende lá. E ele disse assim: eu posso fechar a clínica porque todo mundo que vai lá na minha clínica tem dinheiro. Pode procurar qualquer um do mundo. Aqueles presos que eu atendo, se eu não for, ninguém vai até lá. Só eu estarei lá. Esse homem é o Drauzio Varela. Você pode gostar dele ou não, da opinião dele ou não, isso não é problema meu. Esse homem se diz ateu convicto. Ele teve alguns problemas lá com a religião lá atrás, e ele diz: eu sou um ateu convicto, não tem nenhum problema. Mas ele entende do amor, não entende? E ele diz: eu não posso morrer, que eu vou morrer. E ele não acredita na vida do lado de lá ainda, olha que louco. Sem deixar aqui frutos do meu trabalho com as pessoas que mais precisam. E eu digo: meu Deus, ele entendeu? Está construindo o amor? Tá. E aí eu fui ler os comentários, porque aí tem os comentários. Eu tenho essa triste, eu não posso mais fazer isso. Nos comentários, vários cristãos como nós vai escrever assim: ó, você tem que atender os pais de família. Que absurdo, eles que morram. Eu digo: meu Deus, o Drauzio vai ler isso aqui e vai pensar: esse povo aqui que acredita em Cristo, em religião, está falando para mim isso? Então, às vezes eu falo que eu tenho vergonha de alguns cristãos. Me desculpa, gente, mas às vezes eu tenho. Em nome de Jesus, a gente não pode fazer algumas coisas. Então, quando ele atende aquele lá, tem uma passagem lá que Jesus fala assim: que eu estava doente e me visitastes. Eu estava preso. Não era isso? Ele fala. E foi lá me visitar. Porque aí tem a pergunta: Senhor, mas quando que eu te vi? Quando fizeres a um destes pequeninos, é a mim que fizestes. E eu fico imaginando esse homem quando desencarnado lá de lá e descobrir, e um monte de gente que vai lá atrás, vai lá com ele, que ele salvou.
E resgatou o amor de si, o amor que ele tem. E ele vai encontrar esse homem e vai dizer: eu não acredito que existe tudo isso aqui do lado de cá. Ele pensou, Batman, que coisa. E aí Jesus vai dizer para ele: agora você volta. Não é? Não quero você perto de mim. Gente, peraí, né? A gente tem que parar de julgar. Tem outra frasezinha que ele diz: não julgueis para não ser julgados. Então, para mim, ficaram 2 exemplos. Cada um aqui deve ter um exemplo. Vocês não têm um exemplo de gente que ama muito e que se doa muito? Seu Hugo estava fazendo o que aqui com vocês? Construindo o que? O amor. Ele tanto construiu o amor que eu estou aqui hoje. Estou lá na casinha dele. Me fez mudar a minha vida inteira. Eu nunca imaginei que eu sempre falo isso, que eu estaria numa quarta-feira falando isso na casa dele. Mas eu me transformei pelo amor. A dor me marcou. Eu também optei por isso, tá? A dor no Espiritismo a gente sabe que ela é uma grande forma de aprender, uma grande professora. A dor me marcou, mas o amor me transformou. É o amor que eu posso viver na minha família, com os meus amigos, com a Fátima que me dá um abraço maravilhoso. É isso que me dá energia. Eu sou uma pessoa com bastante energia também, né? Tá? Bom, todo mundo vai lembrar de coisas que vocês, ou de pessoas que vocês vivenciaram, que tinha tanto amor que você queria ficar perto dela, não queria? Você imaginou poder ficar perto de Jesus? Deve ser uma coisa, né? Devia ser incrível. Quando, naquele livro lá, 2000 anos, o Publio Lentulus vai lá encontrar com Jesus escondidinho, né, para pedir da filha dele. Você imagina aquele homem lá na estrada encontrando Jesus? Quando ele chega, ele diz: mas por que você quis vir aqui fora, né? A gente podia ter conversado lá, mas não, Jesus vai atender. Então Jesus o atende com todo o amor. Jesus atende um outro que para mim é uma transformação. Lê esse outro livro. No Espiritismo a gente lê, porque não é para a gente só ler por ler. Eu digo assim, repito, tenho repetido várias vezes: o Espiritismo não é autoajuda. Tem uma diferença. A autoajuda é importantíssima e resgata muitas pessoas. Eu não vejo nenhum problema. Mas quando a gente decide vir para o Espiritismo, a gente precisa trabalhar a reforma interior, para que isso produza frutos ao nosso redor. É diferente de autoajuda, que vai fazer com que você saia do buraco e faça sucesso. Desculpa, mas é mais ou menos por isso aí. No Espiritismo a gente tem um convite à reflexão, a mudar. Todo santo dia, antes de dormir, lá no Livro dos Espíritos, questão 819, antes de dormir, passe em revista tudo que você fez e pergunte: se alguém fizesse isso por mim, ou se alguém fizesse isso para mim, como eu me sentiria? Ou, no meu lugar, o que faria Jesus? Olha que coisa mais singela. Bom, mas como eu estava lendo lá há 2000 anos, depois eu li um outro que marcou muito, que a gente aprende muito nesses livros, que é o Paulo Estevam. Aquele livro vai ficar para mim eternidade. A transformação daquele homem, quando cai daquele cavalo, na beira, né, na estrada, indo matar o Ananias, e Jesus aparece para ele e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Olha o carinho e o amor. Nesse momento eu imagino que o amor de Deus ganhou Paulo, chegou até Paulo. O amor de Deus chegou no Publio Lentulus lá, que depois é Emmanuel, né? Então o amor de Deus, ele atinge as pessoas onde você não imagina, tá? Então eu vou trazer aqui, falando de Emmanuel, eu vou trazer um livro para a gente pensar o seguinte: era simples a gente seguir Jesus, mas como a gente tem um problema com simplicidade, o Chico Xavier escreveu um monte de livro que a gente pode usar. Então só rapidinho aqui, olha só. Com Emmanuel, o Chico escreveu 121 obras, sendo 65 mensagens. Vocês sabiam disso? Só com Emmanuel, tá? Então assim, por que será que ele escreveu tantas mensagens? Eu fico me intrigando com isso. Podia ter escrito mais romances, não é não? Tinha cada romance, por que ele não escreve? Poesia, ele escreveu poesia. Diz que teve um tempo que os espíritas até diziam que o Chico desperdiçava o talento dele, o talento dos espíritos, que devia escrever obras assim, mas ele escreveu mensagens.
E muitas. E hoje a gente vai tentar entender uma dessas, né? Como é que a gente usa essas mensagens no nosso dia a dia. Então olha ali, ó. O Emmanuel escreveu em 1938 o primeiro livro. Esse que nós vamos falar rapidinho hoje, da construção do amor. Já sabe que tem tarefa de casa, viu, gente? Sou professora. Ninguém vai saber que isso é uma tarefa de casa. Se vocês quiserem anotar depois, pode anotar. O celular tem tarefinha. Já vou preparando, né? Para todo mundo saber, tá? Então, ó, esse livro aqui fica a dica daqui a pouco. E o último aqui, em 1988, Caminho Iluminado. Então, esse livro aqui que a gente vai olhar, ele é um livro que tem pequenas lições que podem ser usadas no dia a dia. São 22 lições, na verdade, usadas no dia a dia. Se você faz evangelho no lar, uma por semana, uma por dia, uma por hora, depende da sua necessidade. Se você vai no médico, ele vai dizer para você o seguinte: fez os exames, olhou e falou: olha, é o seguinte, remédio de pressão, vai ter que tomar de manhã. Remédio do coração, 3 vezes por dia, não é assim? Remédio para tal coisa, 4 vezes por dia. Depende da necessidade. Mensagem é a mesma coisa, depende da sua necessidade. Se você notar que o negócio está indo mal, aumenta o número de mensagens. Aumenta o número de mensagens. Ah, era só hora de dormir. Melhor a hora que acorda e a hora que vai dormir. Conforme você vai aumentando o número de mensagens, o negócio não vai melhorando. É igual remédio. Então, gente, encara essas mensagens que a gente tem aqui como medicações. Naquela hora a gente começa a ler, a gente sai dos nossos problemas e a gente mergulha na vibração espiritual daquilo que a gente tem buscado, tá? Então, tá aqui, essa é a primeira tarefa. Olha, esse livro tem até PDF. Tem ele em audiolivro para quem gosta só de escutar. Lá no YouTube tem ele narrado para uma mulher, bem gostosa a voz até. Então, não tem desculpas. Ah, mas eu não sei ler. Pode ouvir. Ah, mas eu não tenho celular. Pode pedir para alguém colocar para você ouvir. Não é não? Né? Então, você não sabe ler, procurar uma casa que pode ajudar. Bom, vamos lá. Tanto professor, a gente, né, tirar as pessoas que não sabem ler para ajudar a ler também. É o nosso dever também aqui, tá? Ajudá-los. Então, uma tarefa aqui, ó. Uma lição, pelo menos por semana. Essa é a minha tarefa de hoje para vocês. Ah, Ana, mas eu tenho um outro livro lá. Então tá, você vai substituir. Mas você vai voltar nesse aqui. Porque você vai lembrar de mim. Você vai lembrar que colocou lá na sua tarefinha dessa encadernação, como eu brinco, ler um livro do Emmanuel e ler o Construção do Amor para poder entender um pouquinho e pôr em prática. E ó, eu vou dizer para vocês, vamos ler um livro que vai ajudar a ter algumas receitinhas para a gente seguir o que Jesus mandou. Se a gente lesse o Evangelho inteiro e praticasse, a gente não precisava de nenhum livro de Chico. Eu acho. Se a gente lesse e praticasse, estava perfeito. A gente tem um problema. Assim como as crianças na escola vão do primeiro, do segundo, pro terceiro, pro quarto, pro quinto, a gente vai até a faculdade, pós-doc, não sei o quê, e ainda não sabe usar casa, a gente não sabe usar algumas coisas. A gente está sempre aprendendo. Eu vejo algumas pessoas dizem assim: nossa, o meu filho aprendeu de novo a história do Brasil? De novo o que é pronome? Gente, a aprendizagem se dá através de repetições, para que a gente fixe. Parecido com a vida, não é? A gente vem, aprende, tá? Então essas repetições que a gente vai ter. E aí esses livros aqui vão nos ajudar. Vocês não pulem, em hipótese alguma, um prefácio do livro do Emmanuel ou do André Luiz. Não pulem. O prefácio gera uns 3 dias de reflexão. Eu vou mostrar por quê aqui. No prefácio, o que é um prefácio de um livro? É uma forma de apresentar para o leitor o que vem pela frente. Então ele vai te mostrar, olha, isso aqui vai seguir neste caminho. E aí você lê e diz assim, esse caminho eu quero seguir. Então vamos ver o que Emmanuel fala aqui, ó. Amigo leitor, perguntam-se-nos como se constrói o amor, qual se deseja. Uma integração das criaturas com outras criaturas, de modo a que se amem desde as nascentes do afeto até o oceano da sublimação, no qual se ajustam umas às outras no amor infinito de Deus. Aqui, olha só, desde quando a gente nasce, lá naquela encadernação lá atrás, enquanto a gente vai, é do átomo ao arcanjo, não é isso? Na doutrina que a gente diz, eu vou caminhando e cantando, assim, passinho de cada vez. E aí,
perguntas para os espíritos. É uma pergunta que a gente pode fazer: como é que eu melhoro? O que eu tenho que fazer? Se você pudesse estar o seu mentor aqui, por exemplo, Emmanuel podia ser seu mentor. Eu acredito que se você tivesse o Emmanuel como mentor, dava 5 minutos, você ia lá para o coordenador de curso, como eu brinco, e ia dizer assim: você pode trocar o meu mentor? Que aquele lá só fala disciplina, disciplina, disciplina. Aquele lá era para o Chico Xavier, não era não? Então dá para trocar? É igual quando a gente quer trocar de professor na escola, porque professor não dá, vamos trocar de professor. Tá? Então, se a gente tivesse o nosso mentor aqui agora, e a gente pudesse perguntar para ele: tá, a Ana está falando um negócio lá da construção do amor, como é que eu construo o amor? Então, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, ouvem isso todo dia. E aí, o Emmanuel vai trazer uma metáfora para a gente sair daqui com algumas dicas, tá? Essas são dicas. Jesus já deu o que é para fazer. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Tá? Mas como amor é uma coisa muito difícil, né? É mais fácil odiar do que amar, que doido isso. A gente vai ter que aprender aos poucos. Então, olha lá. Imaginemos o amor como sendo a construção de um palácio, construído necessariamente por variadas peças. Semelhantes peças seriam nome dados por diversas designações. Bom, olha só. Ele vai trazer uma metáfora de um palácio. Imagina que esse palácio é você. Seu corpo, seu espírito. Este é o palácio da construção do amor. E ele vai trazer isso de forma bem figurada para que a gente imagine isso, tá? Então ele vai dizer, ó, as pessoas me perguntam como é que a gente constrói esse amor. Como é construir? Eu imagino uma casa. Eu poderia dizer, é uma casa simples. Não, ele vai dizer logo um palácio. No sentido não de ostentação, mas de importância, de reflexão, de ponto de que aquilo ali representa algo muito grande e importante. Eu vou mostrar agora algumas palavras que Emmanuel traz. E eu quero que vocês observem muito em vocês qual é a sensação que vocês sentem quando eu passar cada uma dessas palavras aqui, que são tijolos na construção do amor. Então vamos ver. Ele diz, olha, cada peça que eu vou dizer aqui é um tijolinho lá do nosso perispírito, da nossa alma, do nosso corpo. Animalidade. Uma pessoa que tem animalidade, né? Visceral. O que você sente quando você pensa que é alguém que é assim? Brutalidade. E aí, o que desperta em você? Egoísmo. Ciúmes. Ana, mas quem ama, cuida. Gente, quem ama, ama. Não é não? A gente sabe. Ciúmes. Tirania. Estão sentindo alguma coisa ou estão tudo anestesiado? Sente um remeleixo em vocês ou não? Não dá uma sensação ruim? Ou você sente que está tudo bem? Se está tudo bem, a gente vai ter que conversar com os psicólogos aqui. Deve ter uns pardeiros aqui para a gente conversar. Não é não? Possessão. Tem gente que o outro é sua posse. O ciúmes vem diante com a possessão. Poligamia. Embora algumas culturas façam parte, a gente no Espiritismo, a gente vai dizer que dentro da construção que a gente tem de lar, a gente precisa amar e se doar. Tá? Desgaste. Boa noite. União. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Nós queríamos ao seu prefeito uma boa noite e boa noite. Uma boa noite para ele, né, gente? Boa noite. Bom, então olha só. Dessas palavras que eu falei, se a gente ainda não está anestesiado, quando você imagina uma pessoa egoísta, uma pessoa bruta, uma pessoa que é animal, uma pessoa que tem muitos ciúmes, dá uma sensação, né? Gente, se até o teu corpo sabe disso, se até o teu corpo reage dessa maneira, como você acha que seu espírito reage? Então essas palavras, quando a gente vai ver lá no Evangelho de Jesus, elas estão presentes na boca de Jesus em algum momento. Ele dá exemplos na parábola. Olha, neste momento serei bruto. Neste momento, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Olha só. E aí, quando a gente começa a ver as palavras, olha lá, união. O que vem à mente de vocês quando eu falo união?
Tem coisa boa ou ruim? Uma sensação gostosa ou não? Vamos fazer aqui, nós vamos nos juntar para fazer cesta básica para dar para alguém. A união faz a força. Olha que bonito, né? Desunião. Família. E aí? Tudo bem que tem gente que tem alguns problemas com a família. E ainda a gente descobre no Espiritismo que a gente não vem com a família que merece, mas vem com a família que precisa. Oh, meu Deus do céu, né? Não estou dizendo aquelas famílias que são tiranas. Porque tem famílias que são tiranas, que não descobriram o amor. Mas isso não quer dizer que você vai perpetuar a tirania. Existe um caminho para escolher. Se seus pais foram tiranos, você não precisa ser a mesma pessoa. Você tem a opção. Eles fizeram o que eles puderam, não é? Então, família. E outra coisa, não é a sua, viu, querido, querida? Jesus não vem aqui de esta família. Ela diz, tanto que ele diz assim: quem é a minha família? Que batem lá, a sua família está lá fora. Quem é a minha família? Ele não pergunta? Ou, quando está lá Maria e João, mãe eis aí seu filho, filho eis aí a sua mãe. Paramos de julgar a família dos outros. Cada um tem a família que precisa, da forma que ela conseguiu construir. Cuida da sua, que já está de bom tamanho. Tem gente que deixa de cuidar da sua, cuida dos outros. Então, família, pensa na sua. Esperança. Gostoso? Né? Desgosto. Quando se sofre um desgosto. Primeiro que o desgosto tem a ver com uma coisa chamada, sabe o quê? Egoísmo. Quem é egoísmo sempre vai ser desgostado. Porque quem é egoísta quer as coisas do jeito dele. Aí alguém faz de jeito diferente, ele fala: não gostei. Você me deu um desgosto. Será que não foi o seu egoísmo, né? Então, cuidado com o desgosto aí. Eu brinco que é igual a desilusão. Eu adoro ser desiludida, gente. Adoro. Toda vez que eu caio na desilusão, eu digo: ufa, ainda bem que eu acordei. De agora em diante, não é não? Eu estava iludida e passo a ver as coisas, né? O véu que separava, eu não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha, cada dia brilha mais. Rixas. Ninguém briga com o vizinho aqui, tá tudo bem. Vizinho de baixo, de cima, do lado, tudo muito bem. Rixa política, eu nem vou entrar nesse detalhe, que todo mundo aqui tá caindo nessa... Gente, nós estamos caindo numa armadilha. Tem gente deixando de conversar com os outros que amam por conta de rixas que não são nossas. A nossa vida é em comunidade. Se nós deixarmos a comunidade, nós deixamos o amor, nós deixamos Deus. Aí nós vamos bater aqui nessa porta todo dia pedindo salvação, mas a gente fez escolhas, tá? Alegrias, tristezas, lealdade, infidelidade, conciliação, reconciliação. Que delícia se reconciliar com alguém? Então olha lá. Jesus até fala: reconcilia-te com teu irmão enquanto caminhas com ele. E a gente descobriu isso no Espiritismo porque a gente sabe que depois a gente vai ter que voltar, porque a gente vai ter que reparar isso de alguma maneira. Não dá para pular essa parte. Eu já tinha um amigo que dizia: não, essa vida aqui eu já vou deixar tudo para a próxima. Eu digo: olha, ao deixar para a próxima você aumenta a conta ainda, porque você sabia que você podia fazer, agora não fez. Simpatias e antipatias. Solidão. Quantas pessoas hoje, né, que vivem só, abandonadas por todos, pela família, pela comunidade. Felicidade, crueldade, desventuras, ansiedades. Isso aqui ninguém conhece, certo? Tudo bem? Ninguém aqui é ansioso? Tá tudo bem com vocês? Tá tudo ótimo. O Brasil é o 5º país do mundo que mais toma ansiolítico antidepressivo. Não é demais isso? Nós somos bons, né? A gente é bom, tá vendo? Tem 5º lugar, eu quero subir primeiro. Essa listinha a gente podia pular. Gente, que país lindo! Não, mas os políticos... Gente, que país lindo! Que povo bonito! Que céu maravilhoso! Que terra maravilhosa! É ou não é? A gente está se perdendo nisso, tá? E que lugar lindo para vir aqui cultivar a esperança. Eu digo que o Espiritismo e trabalhar para entender essa minha vida me tirou da ansiedade. Tá ali na frase da minha filha que não me deixa mentir sozinha. Esses dias eu vou fazer exame médico de periódico da empresa que eu trabalho há mais de 10 anos, e aí eles disseram assim: professora, toma remédio? Eu disse: não. Nenhum?
Nossa, professora, tem certeza? Certeza absoluta? Elas, uma das únicas professoras que passaram por aqui. Eu digo, meu pai amado, a gente está tudo doente. Devo muito a isso, muito a essas casas, muito ao Dr. Zé Antônio, que me ensinou muito, que aprendeu o seu, olha lá, aprendeu o seu Lu, foi para a casinha do pão, viveu e conviveu comigo todos aqueles anos e me fez uma pessoa diferente. Dei a você essa oportunidade de ser diferente, tá? Toda vez que eu falo aqui, eu me emociono, porque o Zé Antônio para mim foi um grande mestre para eu essa transformação. Bom, trabalho, nem vou dizer, no Espiritismo a gente já descobriu o quê? Trabalha. Trabalhar é bom, gente. Ó, se fosse pra gente ficar todo do lado de lá, porque tem gente que fala, para que a gente veio aqui? Né? Podia ter ficado tudo lá em espírito, saber, todo mundo pensava, tudo que está acontecendo. A gente veio para cá, para o mundo material, e é exigido da gente uma coisa básica, para manter esse corpinho em pé. Comer, vestir, dormir. Nem disso a gente é capaz de dar conta. A gente quer dar conta da sensação. Não, quero dar conta de ser o mentor, eu quero dar conta disso. Gente, nós não somos capazes de pôr comida no prato de todo mundo todos os dias. Nós não somos capazes de cuidar do nosso próprio corpinho, que é material. Então, será que a gente não tem um motivo para passar por aqui nesse corpinho e ter pelo menos isso? Começar a entender. E quando eu começo a entender, não o meu só, mas o de todas as necessidades, eu já construo mais ainda o amor. Então, trabalho, os cuidados, o entendimento. Se eu falava 5 minutos de evangelho, não dá para dizer que não sabia. Estou sabendo de tudo? Não, mas eu estou sabendo o que eu preciso fazer. Não dá mais para eu chegar do outro lado e dizer, gente, mas eu não sabia disso. Talvez o Drauzio Varela possa dizer, mas eu já não posso mais. Né? Incompreensão, abandono, proteção, harmonia, desajustes, confiança, tolerância, perdão, renúncia e sublimação. Mexeu as palavras com vocês? Vocês não estão anestesiados? Ui, que bênção! Não? Olha só, quando a gente fala palavras boas, tem uma sensação gostosa no corpo da gente, não dá? Quando você fala família, quando você fala união, alegria, trabalho, para alguns, né? Para quem trabalha é mais torturante. Trabalho. Não dá uma sensação gostosa? Gente, isso aqui é remédio para a sua ansiedade. Cultivar essas palavras não é cultivar a palavra, mas é cultivar sentimentos e emoções que vão colaborar para aquele seu palácio interior, que é aquele espírito livre, harmonioso, aquele corpo que entendeu o processo que ele está passando, as dores e as doenças. Com o amor fica mais fácil. Com Jesus, então, aí é outra história. Tá? Então, olha só, quando vocês forem de novo, vocês prestem atenção nisso que a gente está vivendo, nessas palavras que estão chegando, nessas emoções que estão vindo, e pensa se ela está construindo o seu palácio do amor, ou se ela está fazendo o quê? Acabando com os alicerces do seu palácio de amor. Ninguém que... eu tenho olhado bastante isso. Ninguém que inspire em mim o ódio, o rancor, a vontade de esganar, está fazendo com que eu seja melhor. Eu quero que as pessoas que se aproximem de mim, e eu me aproximar das pessoas para dizer, nós estamos juntos para construir aquilo que é o amor. Então, vocês só estão, a gente tem que entrar numa sintonia legal, tá? E para finalizar, ele diz só o seguinte, olha, são esses alguns dos elementos indispensáveis à aquisição das experiências que são selecionadas pelo próprio Espírito. Aí tem outra coisa, gente, do lado de lá a gente escolhe, né? Eu quero ser Madre Teresa de Calcutá. Aí eles falam, menos, Ana Maurícia, menos, vai ser professor de Química, já tá bom pra você. Vai trabalhar lá em Londrina, no Cambé, no Biporã, olha que bonito isso, tá? Então a gente escolheu, tá? Através de numerosas reencarnações na Terra e em outros mundos. Agora se fala muito de mundo de regeneração, a casa do Pai tem muitas moradas. Gente, enquanto a gente não entender essa morada, não espera que você vai para outra. Não existe. Quando a gente morre, a gente não sobe de cargo.
entendeu? Tem elevação. Aqui, se era supervisor, você passa gerente. Não dá. Então, ó, se a gente não se resolver aqui, a gente vai ficar aqui até resolver. Não dá para pedir demissão, tá? Por último, a extinção de cada item negativo e a criação de cada qualidade edificante exigem, por vezes, séculos e séculos. Isso não é para desanimar ninguém. Porque às vezes a gente desanima, né? Porque hoje tudo é muito rápido. Eu escolho onde eu quero ir, eu escolho o que eu quero comer, eu toco que o Uber está ali, eu posso pedir uma comida e vem na minha casa, não é assim? Eu troco do canal, eu vou no YouTube e começo a assistir, já pulo para outra coisa. Tudo é rápido. Sinto a construção da sua vida futura e da vida presente. Fica a tarefa, né? Quando forem fazer o Evangelho no lar, quem não faz ainda, faça, tá? É uma forma de proteção da casa. A gente não pinta a casa, que está descascando, a gente deixa a torneira vazando, porque torneira vazando é o quê? Desperdício. Luz ligada toda sem ninguém lá dentro, pai briga, não briga? Se a gente não quer desperdiçar energia nem água, por que a gente desperdiça amor? Então, se a gente cuida da nossa casa, faz o Evangelho, faz a leitura. Você vai ajudar a harmonizar tudo isso, que é o palácio que você está dividindo com todas as pessoas da sua família. Tá? Então, tá aí o livro, Reconstrução do Amor, todo mundo pode baixar, quem não tiver, depois pode até perguntar ali, tem ele em PDF, tem ele no YouTube. Fica a tarefa, são 22 semanas, vocês vão começar hoje? É hoje, gente? Hoje, Ana. Nossa, hoje tem Flamengo e... como é que é o nome lá da Libertadores? Ou então hoje eu tenho que cavar que tem um episódio novo. Nossa, hoje... Ixi, Maria, meu Deus, não é não? É hoje o negócio, deixa pra amanhã não. Hoje, se não tem essa mensagem, qual é o livro que você vai ter em casa? Pode pegar aqui, deve ter livro aqui também, tá? E você vai dizer, hoje eu começo a dar uma planejada no meu palácio interior. Eu vou começar com uma mensagem. Vocês vão começar a ler, gente, é assim, ó, quem não tem costume. Você vai devagar, você começa a ler e já se perde. Não tem problema nenhum, é assim mesmo. Volta. É igual criança. Lê 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Não tem problema nenhum. Risca se quiser riscar. Conversa com alguém se puder. Até você digerir aquilo e entender. Então hoje estão todos convidados. Vocês sabem que depois que a gente dorme, a gente desdobra. No mundo espiritual, a gente já tem uma palestra agendada para 12h15, onde eu encontrarei todos que aqui estão. E a gente vai fazer um estudo conjunto. Eu quero ver se antes de dormir, todo mundo leu. Tudo bem? Vixe, Maria, eu já escutei lá. Caso você não possa ler, você pode fazer a sua reflexão. Você pode fazer as suas orações. Que eu sei que tem gente que tem mais dificuldade, não tem problema nenhum. Mas se você tiver a oportunidade e abrir mão dela, lá em cima a gente vai conversar. Nossa, professora, que brava, né? Professora brava. Não, sou brava não, só um pouquinho. Não. Tudo bem? Tudo certo? Vão dormir bem hoje? E vão escolher agora, construir? Tudo bem? Vou pegar as receitinhas de Emmanuel, as receitinhas de Chico, as receitinhas de seu Hugo. Gente, é tudo receita fácil, os ingredientes se acham dentro de você. Não precisa nem buscar fora, não tem no mercado, não tem lugar nenhum. A receitinha vem purinha dentro de você, você vai encontrar todos os ingredientes. E você vai encontrar uma coisa que você acha que você não tem. Tempo. Todo mundo tem tempo. Nem que seja tomando um banho. Tá bom? Então ficamos na paz de Jesus aqui. Agora a gente vai ter os passos. A Ana me trouxe as recordações de quando eu estava na escola. Amanhã tem prova. Ai, minha barriga, como doía. Nossa Senhora, que preocupação. Era esse o objetivo. E nessa estágio, muitos estavam doendo na minha barriga. Mas, bendito seja esses momentos quando aqui a gente se encontra, né? Pra gente acordar. Vem esse solavanco e fala, vamos recomeçar o nosso aprendizado. Nossa gratidão, minha irmã, por você estar aqui com a gente, por você ter
essa confiança na casa com esse nosso paizinho, depois esse nosso grande amigo Zé Antônio, que fez de você realmente uma professora do Evangelho do Cristo. Que Jesus te abençoe. Benditos sejam todos nós que aqui hoje participamos desse banquete. E vamos tentar, professora Ana, estar com você meia-noite 15. Nossa Senhora, gente, então vamos para o passe. As pessoas que estão à disposição, na tarefinha, a água, a porta. E a gente aqui agradece imensamente por a participação, pelo carinho de todos, de ter dado a tua contribuição na feijoada que nós tivemos nesse final de semana, que foi feito para o nosso lar infantil Marília Barbosa, que vai ser de grande ajuda. Então, que Jesus abençoe a todos vocês, aqueles que participaram de qualquer forma, de compra, aqueles que doaram algum ingrediente e aqueles que também torceram para que tudo desse certo. E graças a Deus, tudo deu certo. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar, nem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor.
ele sorriu, elogiado ele me enviou, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos traz. E agora com outros irmãos nos unirmos a ti em oração. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos traz. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor.
luz ao final do caminho brilhará como o sol que ilumina o mundo inteiro. Cada vez somos mais, e se ao fim nos dermos as mãos, sempre haverá um lugar para todo ser humano. Pedimos então a nosso Pai amoroso, agradecemos a Ele de coração a bondade de estar do nosso lado em todas as situações. Ó Deus misericordioso e bom, que estás no céu, acompanhe-nos nosso lar, acompanhe a todas as pessoas na terra, que o amor transborde em nossos corações, que possamos ver os nossos irmãos com fraternidade, com carinho, que possamos abençoar a cada ser existente na terra. Ó Pai, traz para nós a Tua bênção para que tenhamos levemente o fardo que carregamos, pois sabemos que para o nosso adiantamento é uma escada que seguimos ao Teu altar e nela entregamos-te, Senhor, os nossos corações, a pureza do nosso pensamento que quer, acima de tudo, acertar todos os dias. Agradecemos, Jesus, por sempre caminhar ao nosso lado e nos carregar nos momentos mais difíceis. Que aprendamos e que modificamos todos os dias um pouquinho o nosso ser, o nosso espírito. Mas, acima de tudo, hoje, Senhor, estamos felizes, porque conosco Tu estás no meu coração, em minha mente e meu espírito. E hoje eu me entrego a Ti, de corpo e de alma, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, desenvolvendo, aprendendo, acariciando e atendendo a todos que necessitam. Obrigado, Senhor. Que a paz esteja com todos vocês.